A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Quero agradecer ao pastor Marcelo, à igreja, por esse convite. É sempre um privilégio, uma honra poder compartilhar a palavra de Deus nesta igreja tão amada, pastor querido. E nessa noite nós vamos continuar o nosso tema, oração. Vamos continuar falando sobre oração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso 2 e depois do verso 9 até o verso 12. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e manter a sua Bíblia aberta. Tem algum visitante? Todo mundo de casa, algum irmão, algum querido que nos visita nesta noite? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Receba os abraços da igreja amada do Senhor. Querido, Romanos capítulo 12, a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a partir do verso 9 ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Vamos ler o verso 12 todos juntos? Verso 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Glória a Deus, louvado seja Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer, te louvar por esse tempo tão abençoado, Pai. Quando nós pudemos, reunidos como corpo do Senhor, como igreja do Senhor, buscar a tua face. Obrigado porque o Senhor já falou, o Senhor já ministrou, o Senhor já nos instruiu, Pai, através das canções, das orações, e agora continua falando através da tua palavra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero focar aqui no verso 12. O verso 12 começa dizendo assim: regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. O apóstolo Paulo nos convida aqui a colocar a nossa alegria na esperança. E eu estava analisando essa palavra esperança, e eu cheguei à conclusão que esperança, para nós, para o povo de Deus, é esperar na herança.
A esperança aqui é muito mais do que uma perspectiva terrena. Paulo está falando aqui da esperança viva. E aí, irmãos, como um servo de Deus, como povo do Senhor, qual é a sua esperança? Você tem claro na sua mente em que você espera ou o que você espera? É importante a gente compreender que Paulo está falando aqui das coisas eternas. Esperança é uma expectativa boa. Esperança é algo que a gente aguarda com expectativa, porque a própria palavra esperança, ela tem um contexto assim de coisa boa. Mas aí, irmãos, a esperança que o crente tem é a volta do Senhor Jesus, a glorificação do nosso corpo, a vida eterna no céu, o arrebatamento da igreja. É importante que você guarde bem isso no seu coração. Por mais que você tenha esperança em conquistas aqui nesta terra, e isso é bom. Por mais que a gente lute aqui e a gente almeja alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós aqui, mas a gente precisa estar sempre lembrando, sempre trazendo à nossa memória que a nossa esperança é eterna. A gente vive aqui, mas a gente espera a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, a glorificação do corpo e a vida eterna no céu, quando todas as nossas lutas e aflições vão cessar. Então olha, se alegrem na esperança, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação. Por que a gente precisa ser paciente na tribulação? Porque a impaciência aumenta a dor. Se você não for paciente na tribulação, a tribulação vai tomar uma medida maior. E a palavra paciência, ela é a junção de duas palavras, a palavra paz e a palavra ciência. A paciência é a ciência da paz. A gente precisa desenvolver a paciência, a gente precisa conhecer a paciência. Sejam pacientes na tribulação. Irmãos, todas as cartas do Novo Testamento, elas foram escritas também com o propósito de consolar o povo de Deus, a igreja do primeiro século. Os nossos irmãos, lá da igreja primitiva, viveram debaixo de muita provação, de muito sofrimento. A igreja experimentou grande tribulação, e é por isso que quando você lê as cartas do Novo Testamento, você vai encontrar muito conselho no sentido de levar aquele povo a ter paciência e a perseverar, porque a igreja viveu tempos de profunda provação, batalha e luta. Tiago capítulo 5, no versículos 10 e 11, Tiago diz assim: ouviste sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compaixão. A palavra de Deus, ela nos leva, quando a gente está enfrentando a tribulação, a olhar
por exemplo de homens e mulheres de Deus, que enfrentaram grandes provações, mas que tiveram paciência, que perseveraram e que alcançaram de Deus força e vigor para lutar e vencer as suas batalhas. Aí na terceira parte do versículo ele diz assim: na oração sejam perseverantes. E o tema dessa noite é: por que eu devo perseverar na oração? Por que eu devo manter firme o meu coração em Deus na perseverança? A palavra perseverança, ela nos leva a entender que nós devemos ser fiéis. Ela é sinônimo de fidelidade, de insistência, e a palavra de Deus está dizendo aqui que nós devemos perseverar. Por quê? Porque a perseverança é um princípio, é uma doutrina, a perseverança é um mandamento. E aí quando eu vou para o texto bíblico, eu faço a seguinte pergunta: por que devemos perseverar na oração? Em primeiro lugar, por que você deve perseverar na oração? Porque oração não é apenas um mandamento, uma doutrina bíblica essencial. A oração é um relacionamento com Deus. Você deve perseverar na oração porque você é filho, é filha, porque você é membro da família de Deus. Você deve perseverar na oração porque você tem comunhão com Deus. Você deve perseverar na oração porque Deus é o teu Pai celestial. Imagina se você conviver dentro da sua casa, seja com seus pais, seja com seu cônjuge, com seus filhos, e você não conversar, você não dialogar. Então, por que a gente deve perseverar na oração? Nós devemos perseverar na oração, porque a oração é relacionamento com Deus. A gente conversa com Deus, a gente ouve Deus através da oração. Você não pode passar um dia inteiro, você não pode passar uma semana inteira, você não pode passar um tempo da sua vida sem orar, se você é filho de Deus. Irmãos, a gente conversa com quem a gente ama, e às vezes a gente diz que ama a Deus, mas a gente não ora. Se eu perguntar para vocês aqui, olha, aqui quem ama a Deus? Todo mundo ama a Deus, mas é importante que a pessoa a quem você ama, você dedica tempo, você conversa, você dialoga. E aí é importante a gente entender que a sua intimidade, a sua amizade, a sua comunhão com Deus, ela será aprofundada através da palavra e da oração. Cada dia que você separa um tempo de qualidade e você se dedica à oração, cada dia, cada período do seu dia, cada hora, cada momento que você separa um tempo, você está investindo no seu relacionamento com Deus. A gente precisa investir no nosso relacionamento familiar. A gente precisa investir no nosso relacionamento com as pessoas com quem a gente convive, porque senão o ambiente fica ruim. E aí a gente precisa lembrar que a oração é muito mais que uma doutrina, muito mais do que um mandamento. A oração é relacionamento. Converso, eu convivo, eu
me relaciono com Deus quando eu oro ao Senhor. A oração, ela precisa ser uma realidade, uma constante na minha vida, porque eu amo a Deus e eu sou amado por Deus. Deus é o meu Pai, eu sou seu filho, e é muito natural que eu deseje a presença dEle, que eu esteja na presença dEle, e não por aquilo que Ele pode fazer, não por aquilo que Ele pode me dar, mas em primeiro lugar por aquilo que Ele é. Deus é meu Pai, eu sou seu filho, eu o amo, Ele me ama, e nós temos prazer em convivermos juntos. Então, a primeira razão por que você deve orar e perseverar na oração é porque Deus é teu Pai, você é membro da família de Deus, e é muito natural que com as pessoas da nossa família a gente tenha intimidade, a gente tenha prazer em conviver. A segunda razão por que você deve orar é porque sem oração não há transformação de mente e nem consagração do corpo. Aqui em Romanos 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, e a gente aprende aqui, que nós devemos apresentar ao Senhor um culto, e esse culto deve ser apresentado através do corpo santo. O nosso corpo é sacrifício vivo. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, com seu sangue, com a sua morte, com seu sacrifício, Ele varreu do altar o sacrifício de animais. Com a morte de Jesus Cristo, agora não há mais necessidade de apresentar um animal no altar e sacrificar aquele animal. Agora, com a morte de Cristo, com o sacrifício do Senhor Jesus, a oferta é a nossa vida. E quando ele diz aqui sobre o culto racional, aqui ele não está tratando da questão da razão versus emoção, ele está tratando aqui do lógico, sabe, aquele culto que tem coerência. Você deve perseverar na oração, porque sem oração você não vai apresentar o teu corpo como um sacrifício vivo. Sem oração não vai haver coerência entre aquilo que você faz aqui dentro e vive lá fora. É isso que Paulo está tratando aqui. Ele está dizendo que o nosso culto tem que ser racional nesse sentido. Tem que haver uma coerência aqui. Eu louvo a Deus, eu levanto as minhas mãos, eu adoro ao Senhor, eu glorifico a Deus. Mas lá fora, aquilo que eu fiz dentro aqui, precisa ser uma continuação, precisa ter coerência. É disso que Paulo está tratando. E sabe, irmãos, se você não perseverar na intimidade com o Senhor, através da oração e da palavra, você não vai conseguir viver uma vida coerente entre aquilo que você faz aqui dentro e aquilo que você faz fora do templo, da comunhão, da convivência com a igreja. Então, olha, eu preciso perseverar na oração,
porque através da oração, através da comunhão, através do secreto, Deus vai fortalecer a minha vida e vai acontecer uma transformação de mente. Versículo 2 ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente é renovada, transformada pela comunhão através da oração. A mente ele diz assim: não vos conformeis. A palavra conformeis e transformai-vos, ela tem a mesma raiz. A raiz forma ou forma. E aí ele diz assim: olha, não vos conformeis, ou seja, não se amoldem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes as pessoas, elas perguntam assim: olha, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso saber a vontade de Deus? E meus irmãos, uma coisa que a gente precisa entender, que a vontade de Deus não é causa, é efeito. Se você andar com Deus, se você entregar a sua vida para Deus e viver na presença de Deus, você vai conhecer a vontade dEle e vai viver a vontade dEle. É muito importante que a gente entenda isso. Então, olha, sem oração não há transformação de mente e não há consagração do corpo. Você precisa perseverar na oração, porque se você não fortalecer a sua comunhão com Deus, você será vencido pelo mundo, pela sua carne e pelo diabo. Irmãos, essa semana, na abertura das Olimpíadas, a gente presenciou uma cena ilustrando ali a ceia do Senhor, e aquela cena, aquele episódio, foi uma aberração, um insulto. E aí sabe por que eu estou falando isso? Porque muita gente, muitos irmãos, muitos de nós, olhamos para aquilo e a gente não percebeu a intenção, a gente não percebeu a ação do inimigo, o propósito do mundo, do mundanismo. E aí eu quero chamar a tua atenção, porque se a gente não perseverar em oração, a gente vai se acostumando, e a gente vai se amoldando, e a gente vai aceitando, e a gente vai se adequando, e a gente vai achando as coisas que a gente está vendo e está acontecendo no mundo. Eu acho interessante, porque o que se disse sobre o ocorrido é que aquilo foi um movimento de inclusão. E aí a gente precisa lembrar que a palavra de Deus chama a nossa atenção para a gente discernir as coisas do ponto de vista espiritual, porque Satanás se transveste de anjo de luz. Olha, a mensagem da inclusão é válida, mas é importante a gente entender, a igreja, a comunhão da igreja é inclusiva, mas não é permissiva. O evangelho é inclusivo. A palavra de Deus convida a todos os pecadores para vir como estão,
Mas a palavra de Deus também convida o pecador a ser transformado na sua mente, na sua vida, pelo poder de Deus. Então, olha, se você não perseverar em oração, você será vencido pela sua natureza pecaminosa. Se você não perseverar em oração, a sua vida não vai mudar. Se você não perseverar em oração, a tristeza não vai ser transformada em alegria. Se você não perseverar em oração, os vícios, os maus hábitos, se você não perseverar em oração, a sua vida não vai ser libertada, porque quem ora, vence. A oração é poder de Deus para a nossa vida, e a gente precisa entender isso. Irmãos, Jesus se moveu nesta terra em oração. Você precisa perseverar em oração, porque Jesus, o teu mestre, o meu mestre, o Senhor da minha vida e da tua vida, foi um homem de oração. Jesus, quando ele escolheu os seus apóstolos, os seus discípulos, a palavra de Deus vai dizer que ele iniciou o seu ministério com uma noite de oração. Jesus orou a noite toda. E a palavra de Deus diz que no dia seguinte, ele escolheu os 12 para estarem com ele, para andarem com ele. Então, olha, a gente precisa perseverar em oração, porque o nosso mestre, o Senhor da nossa vida, se moveu nesta terra em oração. Jesus iniciou seu ministério com oração. Jesus orou quando ele ia curar os enfermos. Jesus orou quando enfrentou a cruz, orou na sua dor e na sua morte. Jesus foi perseverante, e nós também devemos ser. Nós precisamos perseverar na oração, porque sem oração, uma vida sem oração, uma vida sem poder, você não vai governar espiritualmente falando, se você não for um homem, uma mulher de oração. A perseverança se faz necessária, porque sem perseverança na oração, não haverá alegria na esperança, e nem paciência para enfrentar as tribulações desta vida. A perseverança se faz necessário, porque a oração é uma responsabilidade. Irmãos, a palavra de Deus diz aqui, que o amor precisa ser sem hipocrisia. E eu estava ouvindo uma palavra, e eu aprendi uma coisa muito importante, que o amor é um direito do meu irmão. Você sabia disso? O amor é um direito do seu irmão, e é um dever seu. A gente tem o dever de amar o nosso próximo, porque o nosso próximo tem o direito de ser amado por nós. Deus nos chamou para amar, mas a gente não consegue amar, porque a gente não ora o quanto deveria orar, não recebe de Deus o quanto deveria receber, e a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Você percebe? Você precisa orar a Deus, perseverar na oração, porque quando você ora, você recebe de Deus. Sabe, quando a gente ora, Deus tira um pouco do que é nosso e coloca um pouco do que é dele. Quando você ora, você deixa de ser, ou você se torna mais celestial e menos terreno. Por isso é necessário
a perseverança na oração. Orar é o mandamento de Deus, orar é realmente uma virtude e um dever nosso, um princípio e uma doutrina bíblica. Olha, Deus sabe o que você precisa antes de você orar. Mas então por que precisamos orar? Olha que coisa interessante, irmãos. A palavra de Deus diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca e falarmos com Deus, a palavra de Deus diz que Deus sabe de todas as coisas. Mas por que você precisa orar? Porque quando nós oramos, nós abrimos a nossa vida e manifestamos a nossa dependência ao único que pode suprir nossa necessidade. Quando você ora, você se expõe diante de Deus, você se humilha na presença do Senhor. Quando você ora, você revela a sua dependência do Deus vivo e poderoso. Quando você ora, você expõe-se diante de Deus, você se humilha na presença de Deus, e aí Deus pode tratar o seu coração e abençoar a sua vida, porque a palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. A gente precisa orar, porque através da oração nós manifestamos a nossa dependência, nós reconhecemos quem Deus é e o que Ele pode fazer, e nós quebrantamos o nosso coração na presença do Senhor. Então olha, a perseverança na oração revela a minha devoção e a minha dependência de Deus. Sem oração não há transformação, não há mudança e não há uma vida abençoada. A constância na oração renova a nossa fé e o nosso vigor espiritual. Muitas pessoas estão fracas, debilitadas, porque não oram o quanto deveriam orar. A perseverança na oração exercita a nossa fé, fortalece a nossa fé, nos capacita a viver a vida que Deus tem para nós. E aí a gente precisa se lembrar que a oração é realmente uma necessidade espiritual e uma graça divina colocada a nosso favor. O desânimo, a distração, a dificuldade, o imediatismo, nossas limitações, a gente tem uma série de fatores, irmãos, que trabalham pelo nosso desânimo. O pastor Pascoal Piragini, ele disse o seguinte: a oração é a coisa mais difícil de ser começada e a mais fácil de ser parada de fazer. É uma luta para a gente orar, e quando a gente começa a orar, a nossa cabeça, o nosso coração se enchem de preocupações. Você já percebeu isso? Que a oração é realmente uma batalha espiritual. Quando você separa um tempo para orar, e aí você se coloca ali no teu secreto, na presença de Deus, e você começa a elevar os seus pensamentos a Deus, você começa a lembrar que você tem que comprar o remédio, que tomar o remédio, que pagar a conta, que lavar o carro, que limpar a casa. E aí a gente começa a orar, e a nossa mente se divide entre tantas coisas. E aí, meus irmãos, sabe, a gente precisa lembrar que a oração é a arma mais poderosa da terra.
A gente precisa orar, a gente precisa lembrar que a nossa natureza humana pecaminosa, que o mundanismo, que o próprio Satanás vão fazer de tudo para desviar a nossa atenção da oração. Quando você se colocar na presença de Deus, seja perseverante, desliga o teu celular, fecha a porta do teu quarto, dobra os teus joelhos e esquece, porque Deus vai cuidar das coisas lá de fora. A gente tem aprendido que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Você quer colocar a tua vida em ordem, você quer uma vida de poder e autoridade espiritual, você quer vencer as suas fraquezas, você quer vencer os seus medos, dispõe o teu coração para orar intensamente, constantemente, perseverantemente. Pouca oração, pouco poder. A oração é a chave que abre a porta do reino do Senhor para uma vida abundante, para uma vida cheia do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Por que devemos orar? Porque sem oração não há vitória, porque a perseverança na oração, ela fortalece a nossa fé, e eu quero que você guarde isso no seu coração. A oração é a arma mais poderosa da terra. Faça um teste, ore perseverantemente, clame ao Senhor, busque a face do Senhor, coloque a sua causa na presença do Senhor, e você vai perceber, e você vai ver, que Deus vai responder a sua oração. E meus irmãos, para concluir a nossa palavra, eu quero insistir, olha, guarda bem isso no teu coração. Se a gente não perseverar em oração, o mundo vai nos convencer de que as coisas que estão acontecendo não tem jeito, é assim mesmo. Se você não perseverar em oração, você vai se acostumar com a sua vida, você vai se acostumar com as suas fraquezas espirituais, você vai se acomodar ao estado de coisas. Se você não perseverar em oração, você vai conviver com o seu desânimo, com as suas fraquezas, você vai conviver com a sua vida infrutífera, e você vai se adequar a ela, você vai se acostumar. Agora, se você perseverar em oração, você vai acessar o trono da graça do Senhor, e você vai receber, e vai perceber que Deus tem muito mais para a sua vida do que você tem vivido e recebido. Então eu quero parabenizar essa igreja por esse trabalho, por essa imersão de oração, e desafiar você a ser mais intenso na oração. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, e nós vamos concluir a nossa palavra nesse texto. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo vai falar sobre a batalha espiritual, sobre a armadura de Deus, e aí, no verso de número 18, ele vai dizer assim: com toda oração e súplica, com toda oração e súplica. Paulo está falando aqui de constância. A oração precisa ser constante. Eu preciso orar sempre, em todo tempo. Eu preciso investir tempo no secreto, porque é ali no secreto que Deus ouve o meu clamor, que eu recebo direção de Deus para a minha vida. Então olha, com toda oração e súplica,
Aí ele continua dizendo assim: orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Olha, Paulo diz aqui, com toda oração, ou seja, constantemente, intensamente, orando em todo tempo no Espírito, orando em todo tempo no Espírito, ou seja, no íntimo. A oração é um exercício em que o meu espírito se submete ao Espírito Santo. A oração, ela tem origem, ela tem a fonte no Espírito Santo de Deus, que habita com o meu espírito. Então, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, perseverança, insistência, fidelidade. Seja perseverante, não desanime, não abandone o seu chamado, a sua vocação, o seu chamado de Deus. Não abandone a sua perseverança, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos uma responsabilidade de orar por todos os irmãos, orar pela igreja e até orar pelos nossos inimigos. A palavra de Deus chama a nossa atenção. Irmãos, Deus, as coisas de Deus, o Deus eterno é relacionamento. Guarda isso no teu coração. A gente precisa perseverar na oração, porque através da oração nós nos relacionamos com Deus. E o relacionamento com Deus é a base do meu relacionamento comigo mesmo, com os meus irmãos e até com os meus inimigos. Se você se relacionar com Deus, se você conviver com Deus, Deus vai dar graça, dar sabedoria e direção. Sem oração não há direção. Sem oração não há governo. Sem oração não há direção. Deus quer dar uma direção para a sua vida, mas para isso você tem que reservar um tempo na presença dEle. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, que você faça um propósito firme de orar. Entra no teu quarto e fecha a porta, e o teu Pai que te ouve em secreto, o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar.